Bora Empreender na TV. Fala, empreendedor! Mais um sábado que nós já estamos aqui para falar de negócio. Você sabe, todo sábado, 14h15, aqui na sua rede TV Pará, você sabe, Bora Empreender. É a sua escola de negócios. Não se esqueça, tá? Jesus no coração, Fabrício. Novamente. Gostei do bordão novo. Gostou, Gostei do bordão novo. Se tem Jesus no coração, tem tudo na vida, né? Tem tudo na vida. Tem tudo na vida, É não tem verdade. jeito. É verdade. Vamos E aí, desenvolver o tema, né? Cara, eu estou muito ansioso também, que nem você, porque foi show de bola o programa passado. Estou cheio de dúvidas já, cara. Novamente. E aí, Eduarda, obrigado novamente por ter vindo. Eu observo muito os empreendedores no início querendo fazer o que eu chamo de panfletagem digital. O cara vive só postando o fly dele, comercial de fato. Compre tal coisa, promoção tal coisa. E eu entendo que não é muito por aí. Mas você é especialista. O que eu que estou iniciando hoje, estou nos meus primeiros meses de negócio, o que eu devo fazer para me destacar no mundo digital? Perfeita a tua colocação. Novamente, muito obrigada por me receberem aqui. Está sendo uma honra compartilhar um pouco mais sobre o meu conhecimento, ajudar empreendedores. E assim, para quem está começando no digital, primeiro tem que tirar essa crença de uma panfletagem digital. Sim. Porque ninguém aguenta mais estar no Instagram, estar no Facebook e só receber anúncio. As pessoas querem saber como que uma determinada marca, um determinado profissional pode somar na vida delas. Porque hoje, se você entrar ali nas redes sociais, é um cardápio, é um catálogo. Você consegue comprar de tudo nas redes sociais. Então, como que o empreendedor, ele de fato se destaca? Mostrando os seus diferenciais, conseguindo se comunicar com clareza. Não é só, por exemplo, sou nutricionista formada pela Universidade Federal do Pará. Não, qual que é o teu propósito? Como você ajuda as pessoas? Tem um segmento, tem um nicho específico? Eu sou uma nutricionista especialista em emagrecimento para mulheres que acabaram de ter filhos, por exemplo. É uma coisa muito mais específica que você vai conseguir produzir conteúdo para uma pessoa em específico, para um público que vai te procurar pelo teu diferencial competitivo. Então, não é só estar lá no digital. Você precisa se diferenciar, você precisa mostrar como você pode ajudar quem está ali te vendo do outro lado. E o outro passo, sem dúvida... Não, mas peraí, como é que faz isso? Produzindo conteúdo. Mas qual conteúdo? Que conteúdo? Como é que eu vou chegar até o meu cliente? Como é que eu vou saber o conteúdo que é para produzir? Olha, é muito mais complexo do que parece. É muito mais do que só um postzinho. Como a gente falou no programa anterior, muita gente acha que o social media é só fazer um post. É só ir lá, montar uma arte no Canva ou gravar um vídeo e editar. Mas não. Antes de um conteúdo, a gente precisa entender o público-alvo, a persona, o tom de voz, os gatilhos mentais. São muitas vertentes até chegar em um conteúdo. O conteúdo que vai para a rede social, ele é a pontinha do iceberg apenas. Por trás tem muita análise, tem muito estudo para que, de fato, a gente consiga ter resultados com o digital, para que a gente aumente as possibilidades de venda, como a gente falou no programa anterior. Mas, claro, a forma mais fácil disso é contratando uma social media. E eu pensar que é um desperdício para eu estar no começo ainda, com pouco caixa. Não, é o contrário, eu vou conseguir alcançar resultados muito mais rápidos. Pelo contrário, eu tenho o lema de que para a gente conseguir prosperar, a gente precisa delegar. Não dá para a gente fazer tudo. E eu vejo muitos empresários cometendo o erro de a minha empresa não está muito bem, ou então eu não estou com um caixa bacana, vou cortar o marketing. Ali ele está declarando o fracasso da empresa dele, porque ele está tirando a maior força de possibilidade de venda, de posicionamento, de alcançar novos clientes, porque cortar o marketing é um erro terrível. Dentro da internet, dentro de qualquer lugar, é a maior possibilidade que ele tem de vender, como se ele tivesse um outdoor no mundo inteiro. Perfeito. Agora, Eduarda, a gente sabe que o Fabrício virou vovô agora, um jovem avô. Um jovem vovô. Parabéns, viu, Fabrício? Obrigado. Tá dormindo, amigo? Cara, eu não tô conseguindo dormir, melhor estar em casa. Troca a fralda. Troca a fralda, dá banho, faz dormir. Banho, É desse jeito aí, cara. Bastante cuidadoso. Bastante. Mas, Thiago, eu tenho 3 filhos. Né? O neto agora está sendo... Tranquilo, Está sendo pós-graduação. Já é pós. O neto já é a pós-graduação. A experiência reina agora. Reina, com certeza, né? Agora, Eduardo, eu fico preocupado com você, no que sentido da mulher empreendedora. A gente sabe que a mulher tem diversas etapas, né? Em casa, no trabalho. E como é que a mulher que quer hoje empreender, como é que ela vai conciliar, uma vez que você tem um bebê pequeno,
Como é que eu faço para conciliar esse processo aí, trabalho e os deveres de casa? Bom, a maternidade, ela exige muito de nós mulheres. Apesar de hoje eu ter, meu marido me auxilia muito com meu filho, mas a maternidade é da mãe, né? Não tem outra, a gente é a maior responsável pelos nossos filhos. Meu filho tem só 5 meses e tem sido uma nova forma de me reinventar como empresária. Porque além da função esposa, dona de casa, CEO de um negócio, mentora de mulheres, agora eu tenho o título de mãe. E sem dúvida está sendo o título mais lindo que eu poderia carregar nessa vida. Mas o segredo para tudo é planejamento. Graças a Deus, a profissão social media ela é uma profissão que te proporciona liberdade financeira, geográfica e emocional. Então, eu consigo trabalhar de casa com meu filho, consigo conciliar ali entre uma soneca e outra, uma reunião, o marido chega do trabalho, eu agendo ali para quando ele chega e vou fazendo esse equilíbrio aí de tudo, mas estando presente com meu filho, que sem dúvidas é o que hoje, tudo que eu construí parece que foi para isso. Porque 10 anos atrás, 9 anos atrás, eu jamais cogitava que era para ser mãe. Mas a profissão social media foi um divisor de águas na minha vida, principalmente hoje, por poder estar em casa com meu filho sem abrir mão da minha carreira, que é algo que eu construí com muito amor. Imagina, tem tantas mães que infelizmente precisam parar de trabalhar. Infelizmente eu digo para aquelas que gostam de trabalhar, né? Para quem realmente quer se dedicar à maternidade, maravilhoso. Mas para aquelas mães que de fato amam o seu trabalho, continuar trabalhando não torna elas menos mãe, muito pelo contrário. Agora, só para um complemento, o que a Maria está falando é que a profissão de social media te deu, então, liberdade, te deu uma liberdade financeira, te deu uma liberdade de tempo, te deu uma liberdade para ser mãe, te deu uma liberdade geográfica também, né? Muito bacana. Então, hoje, as pessoas que quiserem se tornar social medias podem ir com essa cabeça de é um novo mundo, é um novo formato de vida, um novo jeito de viver? Sem dúvidas. Além de ter essa questão da maternidade, eu também tenho uma diferença de horário muito grande. Eu estou 5 horas a mais do que o Brasil. Então, para eu trabalhar, é um jogo de cinturas ali enorme, mas com planejamento, que é crucial para qualquer empreendedor, em qualquer segmento. Planejamento é vida. A gente se planejando, se organizando, a gente consegue equilibrar a maternidade, a vida matrimonial e o empreendedorismo, mas é necessário planejamento e disciplina, porque sem disciplina nada funciona. Perfeito. Agora a gente observa, até como consultor de carreiras, que hoje qualquer pessoa que investe na educação, qualquer nível, tem um grande medo. Será que eu vou conseguir entrar no mercado? Ainda tem espaço? Eu vou concorrer com a Maria Eduarda, que já está 10 anos de mercado, eu vou concorrer com o João, que está 15. Como é que eu faço para realmente ter uma segurança e ter a certeza que eu vou ter um espaço no mercado ainda? Como nós falamos no programa anterior, o feijão com arroz bem feito funciona. E funciona muito bem. Porque no mercado, em qualquer segmento hoje, tem muitos profissionais. E isso não é só social media. Se a gente vê a quantidade de médicos que se formaram aí nos últimos anos, com a diversificação de formações, tem muitos profissionais. Então, quando você faz o básico bem feito, quando você trabalha de fato, com responsabilidade, você se destaca. Porque o que a gente mais vê é social media que deixa o cliente na mão, que fala que vai postar, que não posta, que faz um planejamento e acaba não fazendo, não entrega as coisas dentro do prazo, não faz o serviço direito. Então, quando você faz o trabalho bem feito, você tem fila de cliente te esperando. E eu te digo por experiência própria. Agora, no final da minha gravidez, eu fechei a minha agenda. Já cheguei ali no 3º trimestre, falei, não vou mais pegar cliente, não consigo, porque nesse momento eu vou me dedicar mais à gestação, aos primeiros meses do meu filho. E eu tinha 7 clientes me esperando. Para quando eu retomasse depois dos 3 meses do meu filho para poder reunir. Então, quem se qualifica, quem trabalha com dedicação, sempre vai ter cliente. Muito bom. Eu acho que esse é um tema que a gente precisa debater, a gente precisa desenvolver esse tema. A tua pergunta foi muito bacana, Thiago, dessa questão de tem muita gente fazendo, eu não vou fazer. Falaste que o feijão com arroz bem feito resolve, mas eu quero desenvolver um pouco mais esse tema no próximo bloco. Empreendedor, daqui a pouquinho a gente volta com esse tema muito mais desenvolvido. Até já. Bora empreender na TV.
Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo. Olha só, empreendedor, obrigado por aguardar. Não se esqueça, tá? Jesus no coração, para você conseguir empreender direitinho. Fabrício, tu fez uma pergunta muito interessante. Sim. Que eu queria que você reforçasse esse inchaço mercadológico aí. Pois é, eu fui até um pouco... Eu acho que não dei a entender tão bem, mas sendo bem claro, bem transparente. O mercado está inchado, está com um monte de gente dizendo que é social media. Qualquer um pega um telefone, compra um iPhone e começa a fazer uma postagem ou outra e se diz ser social media. Mas como você mesmo falou no último bloco, que tem gente que larga a pessoa ali na mão, deixa sem propaganda. Tivemos um fato aí recente no Big Brother, né, do rapaz aí que agrediu alguém, ou assediou alguém e o time dele simplesmente largou ele de mão. Né? Então tá acontecendo várias coisas aí no mercado que o social media parece que não tem comprometimento. Por que isso está acontecendo? Como em qualquer outra profissão, sempre vai ter gente incompetente. A palavra certa é essa. Profissionais incompetentes que não têm responsabilidade. Isso é uma questão de perfil e de profissionalismo. Eu digo que eu gostaria de lidar com 100 clientes, mas muitas vezes 100 clientes não dão a mesma dor de cabeça do que 10 funcionários. O meu maior desafio como empreendedora é contratação. É contratar pessoas dispostas a estarem ali. Então, o mercado ele pode estar super inflado de profissionais. Agora, profissionais competentes, a gente conta no dedo. Tanto que a gente vê social media cobrando R$500 e social media cobrando 5 mil. E tem quem pague 5 mil, mas também tem quem queira pagar 500 esperando o resultado de 5 mil. Então, tem essa vertente aí que precisa ser analisada muito bem, porque também não dá para esperar a competência de alguém que está te cobrando nada, basicamente. Então, a gente precisa ter essa divisão aí do que, de fato, um profissional qualificado ele pode te entregar, o que um profissional amador ele também pode entregar. Agora, tem uma dica, Eduarda, para eu, o empreendedor que vai contratar, o que ele tem que olhar, o que ele tem que avaliar, o que ele tem que diagnosticar na hora de contratar um social media? Metodologia. Metodologia. O social media, quando você for contratar um social media, analise a metodologia dele. Ele tem um passo a passo? Ele tem, não. Dentro da primeira semana, nós vamos fazer análise SWOT, analisar o público-alvo, analisar a tua persona, definir teu tom de voz. Na segunda semana, entre 10 e 15 dias, a gente vai fazer a tua programação, definir teu tom de voz, fazer pesquisa de mercado, analisar os teus concorrentes, porque, como eu falei antes, o post é a pontinha do iceberg. Se ele não tiver toda essa base sólida, ele vai estar fazendo exatamente o que tu fazia antes, postando por postar, sem propósito claro, sem de fato alcançar resultado. Então ele vai estar fazendo o que tu fazia antes, mas tu vai estar pagando por isso. Então, uma coisa que eu sempre achei incrível, Fabrício, já tive, sei lá, acho que 5 empresas que oferecem serviço pra gente lá na empresa. E aí é incrível, o próprio cronograma que eles criam, eles não executam. Eles não conseguem executar. Então eles prometem, vamos fazer 3 posts por dia, mas faz 2 por semana. Sim. Então isso é uma questão de perfil mesmo. Tem nada a ver com a profissão. Não. Então tem sim pessoas boas na profissão. Tem, sem dúvida tem. E a prova viva disso são 10 anos praticamente atuando ininterruptamente. E tu pode falar com diversos clientes que nós tivemos nesses
anos de atuação, eu, graças a Deus, nunca tive problema com o cliente. Nossas rescisões de contrato nunca foram por motivos drásticos ou nada nesse sentido. Exatamente porque quando a gente tem competência e faz as coisas bem feitas, a gente consegue atuar por muitos anos dentro do mercado. Então, existem sim profissionais qualificados, mas a gente precisa saber a metodologia, a gente precisa alinhar expectativas também. Então, se a pessoa já chegar para o empresário, para ti, falando, não, porque a gente vai vender tanto, a gente vai fazer XYZ, sem antes analisar o teu negócio, sem antes analisar o cenário real, porque existe o cenário ideal, né? Não, a gente vai gravar 5 vídeos por semana, mas se o cliente também não entrega esses 5 vídeos, como que a gente vai postar? Então, tudo é alinhamento e clareza dentro dos processos de gestão e também na parceria da empresa. Então, quando eu ligar a internet aí, o celular, e vejo aquelas promessas, eu multiplico 5 vezes a mais o teu faturamento, devo já sair correndo disso daí, que o cara nem sabe qual é o meu negócio, me faz uma promessa dessa. É tentador, hein? Mas se a gente for racional... Com certeza. Se isso vier de um social media, duvide, viu? Duvide porque... Tem muito. A gente vai passando aqui o Instagram, passando... Tem muita gente oferecendo isso. Tem Mas o que a Maria falou foi muito interessante, essa questão de a pessoa chega e te oferece um monte de coisa sem antes entender o teu negócio. Né? A gente tem esse problema. O Thiago falou aí que já teve 5 propostas, né, de 5 empresas diferentes que vieram, se propuseram alguma coisa, se comprometeram com algo que não conseguiram entregar, não conseguiram cumprir. Então, antes de tudo, tem que ter a análise, né? Com certeza. Análise do teu negócio. Análise do teu negócio. Tanto que, por exemplo, quando um cliente ele entra na minha empresa, a gente fala que o processo de integração do cliente é de, no mínimo, 15 dias. No mínimo 15 dias para que a gente faça toda uma análise. Então, tem cliente que fecha no outro dia. E aí, que horas vai sair o primeiro post? Como que eu vou fazer um post sem sentar com aquele cliente e entender o negócio dele de fato, entender o perfil do consumidor dele, entender o que a persona dele espera daquela marca. Então, antes de tudo, é uma boa reunião de alinhamento, é sentar 2, 3 horas com o cliente, estar imerso no negócio dele para entender o que aquele cliente pode proporcionar para o mundo para que você consiga comunicar aquilo com clareza. Porque a responsabilidade do social media é uma responsabilidade muito grande. A gente está falando em nome de uma marca. E se a gente está falando em nome de uma marca que a gente não tem conhecimento, como a gente vai comunicar? Como que a gente vai propagar a mensagem daquela marca? É impossível. Não tem como, né? Não tem como. Esse diagnóstico aí da situação, ele tem que ser bem aprofundado. Eu acredito o seguinte, que por experiência própria, tá? O empreendedor, se você tem uma empresa, você quer contratar um social media, antes de qualquer coisa, pergunta, fizeste o curso lá, fizeste o VSM? Se fez o VSM, a segurança é um pouco maior, porque o VSM prepara, né? Ele dá essa metodologia que você Ele citou. dá essa metodologia toda. Se ele vai cumprir, aí já é outra história. Aí a gente não consegue Aí garantir. não consegue garantir. Da disciplina que você falou também. Empreendedor, a gente vai chamar um break comercial, daqui a pouquinho a gente volta. É o último bloco, vamos encerrar com chave de ouro, então volta com a gente. Até já. Bora empreender na TV. Grupo Auge Centro de Formação Profissional, acreditamos que a educação é a chave para transformar vidas. Somos uma escola técnica completa, com cursos em enfermagem, farmácia, análises clínicas, secretaria escolar e administração. Aqui você também conta com a certificação por competência, onde sua experiência prática é reconhecida e transformada em diploma, tornando você um profissional qualificado. O Grupo Auge é o lugar onde o conhecimento se conecta com a realização de sonhos. Aqui em casa, eu uso o detergente Branmix todos os dias e não troco por nada. Ele remove a gordura com facilidade, rende muito e deixa tudo limpinho rapidinho. Com pouco detergente, dá para lavar muita louça. No fim do mês, isso faz toda a diferença. Detergente Branmix é qualidade, economia e confiança para minha casa. Eu recomendo.
Para empreender na TV. Olha só, empreendedor, obrigado por aguardar. Já voltamos, lembrando, hoje é uma especialista em marketing digital. Conhece demais, você observou, e eu não quero perder a oportunidade, Duda, de fazer uma pergunta para você. O que é marketing de fato? Né? Todo mundo hoje fala de marketing, todo mundo se acha especialista em marketing. Então, o que é? O que eu posso levar aí para os nossos empreendedores o conceito de marketing? De você. O marketing especificamente digital é como a gente propaga uma marca, um serviço, uma empresa dentro das mídias sociais, dentro das redes sociais. Só que o marketing tem muitas vertentes. Tem o marketing de venda, marketing de conteúdo. Então, hoje são muitos termos para um único objetivo, que é vender mais, que é fazer com que as empresas tenham mais possibilidades de venda, seja nas redes sociais, sejam nas mídias tradicionais. Mas o marketing é exatamente ter essas estratégias para que as empresas consigam crescer e expandir a sua atuação. Perfeito, Duda. Agora, levando um pouco para o empreendedorismo, você empreendeu muito nova, você ainda é muito jovem. Se você pudesse voltar 10 anos atrás, o que a Duda de hoje, a Eduarda de hoje, falaria para a Eduarda que estava começando há 10 anos atrás? Quais são as dicas que tu passava para ela? O que tu ia orientar? O que tu ia mudar lá no teu começo, quando tu começou a empreender? Eu diria, continua. Continua. Continua, Não que desiste. vai dar certo, não desiste, apesar das dificuldades do início, de quando nós começamos quando eu comecei a empreender, era só eu. Então eu atuava em outras empresas, eu estagiei em inúmeros setores, em inúmeros órgãos públicos, e eu trabalhava de madrugada, nos finais de semana, para conseguir ir aí estruturando de fato a minha empresa. Tive nesse meio termo também loja de roupa, vendi bolo de pote, já fiz tudo que tu possas imaginar e de fato me consolidei na agência como gestora de redes sociais, fazendo esse auxílio aos outros empreendedores. Então, eu não mudaria nada. Não tenho como te dizer. Só não desiste de fato. Só não desiste, continua. O começo é difícil para qualquer empreendedor, principalmente aqueles que não são apadrinhados, aqueles que não vêm de uma família muito bem estruturada financeiramente, ou que têm sócios que vêm com o capital. Então eu comecei sozinha, sem equipe, só eu e Deus ali me guiando, para que de fato eu conseguisse chegar onde eu cheguei, sendo muito jovem. E também muita gente comete o erro de parar no meio do caminho. Na primeira dificuldade, no primeiro cliente que saiu, no primeiro empecilho, já desiste. Ah, não está dando certo, eu não consegui. Não é para mim, não nasci para isso. Não é para mim, sabe? Está acontecendo a situação XYZ. É continuar. É ser persistente, é dar a cara a tapa também, porque a gente não pode ter vergonha, né? A gente precisa, de fato, se esforçar. Se esforçar para fazer dar certo. Agora, se criou uma visão, eu vou chamar a visão mercadológica no digital, que fala o seguinte, que o dono da empresa ele tem que dar a cara a tapa, a marca tem que ter uma identidade humanizada, e geralmente é do CEO ou é do proprietário. Tu concorda com essa linha que vem se criando, ou tu discorda? Depende. Do Depende quê? se é uma marca pessoal, se é uma marca empresarial, se é uma grande empresa. Mas hoje a gente pode ver, por exemplo, a Chili Beans antigamente tinha muitos garotos propagandas. E Sim. hoje a gente vê o Caíto Maia, que é o CEO da empresa, muito presente. Sim. A gente vê isso com a CIMED, onde o dono, O João. os filhos do dono estão sempre ali atuando. O Luciano Hang, né? Exatamente. Da Van. Estão lá, estão o velho da Van. É velho da Van, conhecidamente ficou famoso. Exatamente. Verdade. Estão à frente dos seus negócios, porque o digital, principalmente nessa era da inteligência artificial, quanto mais humanizada for a comunicação, mais fácil é de gerar credibilidade. Mas isso não significa que o empresário ele tem que ser blogueiro, a gente não está falando isso. Ele precisa se posicionar como profissional. A gente não quer saber o que ele está fazendo domingo no churrasco com a família dele na rede social da empresa, mas a gente precisa passar essa credibilidade, principalmente com a vinda da IA. Quem se destaca é quem humaniza, são as marcas que têm um rosto, que tem uma marca ali, seja com influenciadores da marca, seja com uma pessoa que realmente vai fazer a propaganda daquele negócio, mas que associa a imagem dela àquela marca. E isso faz muita diferença dentro de um negócio. É totalmente diferente de você comprar de uma marca que você não sabe quem está por trás. Então, isso tem um peso. Então, eu, quanto empresário, empreendedor, é interessante que eu faça a minha rotina da empresa. Chegou uma caixa, chegou um fornecedor, eu porte isso ou não? Não se fala necessário. Não necessariamente o dono.
Tem, às vezes, o social media que fica interno na empresa ou uma vendedora que vai ficar responsável por fornecer isso para a equipe de social media, mas ter um vídeo falando, mostrando a marca, mostrando os bastidores, humaniza e gera credibilidade. A gente confia muito mais quando a gente sabe quem está do outro lado. Ou seja, eu tenho uma aproximação. Por exemplo, eu conheço pizzarias, por exemplo, que ela só faz os portes das pizzas. E a gente não vê um ser humano ali. Sim. Pelo menos para mim, isso causa uma insegurança. Se eu peço realmente, se eu pago, se eu faço Pix. Então isso realmente tem um sentido tecnicamente. Com certeza. Acaba gerando um ruído, né? A gente fica um pouco inseguro de comprar e também vira um catálogo. É como se a gente estivesse olhando ali o cardápio daquela empresa. Claro que a gente não precisa ser prolixo ou então inventar coisa, porque a gente também vê muita marmota, gente quebrando tijolo na cabeça. Tu já viste Já esses vi. vídeos? Pessoal, minha lajota aqui ela não é ruim, é boa, aí quebra outra. Exatamente. Não, e Joga jogando... aqueles balde de água. Exatamente. Isso daí Aí pra já mim... viu uma palhaçada no teu ponto de vista? Com certeza. Um exagero. Isso não é daí marketing dá. não, né? Não. Para mim, no meu ponto de vista profissional, isso é apelação. É marketing para chamar atenção. Mas a gente está chamando a atenção certa? O nosso consumidor, ele vai querer isso? O posicionamento da empresa, e aí também que entra aquela análise que a gente falou, do tom de voz da marca. Se é um tom de voz da marca mais descontraído, mais engraçado, beleza, mas isso aí gera até processo trabalhista, né? Que CLT tá ali para levar uma tijolada na cabeça? Pensou? Isso aí é perigoso. E aí, falando de CLT, no bloco passado você falou que tu prefere às vezes lidar com 100 clientes, mas tem um pouco de dificuldade, mais difícil lidar com 10 funcionários. Sim. Tu cresceu, né? Hoje tu é uma referência aí no mercado digital. Como é que tu faz para lidar com esse crescimento quando se fala de colaborador, de funcionário? A gente sabe, é um calo de qualquer empreendedor fazer com que nós possamos contratar certo e manter, engajar. Sim. Como é que tu faz para poder atrair esses profissionais e mantê-los? Primeiro, eu só contrato minhas alunas. Ponto, uma regra básica. Olha só, atenção aí, pessoal. Quem quer ser contratado, quem quer ter essa oportunidade. Até porque no curso, Eduardo, eu vejo que é o momento de você observar se realmente a pessoa é pontual, se ela tem um bom desempenho, se ela realmente vai engajar, se ela tem comprometimento. Porque na entrevista a gente sabe que é um momento ali de teatro, né? Fale 3 qualidades, 3 defeitos, fale isso, fale aquilo. A pessoa já até treinou em casa, né? Exato. Então, eu creio que no curso tu consegue ver realmente quem tem aquele potencial ou não. Eu vou acompanhando o perfil e para que eu contrate, a minha exigência, uma delas é que tenha feito o VSM, porque eu sei que já conhece a minha metodologia, que não vai achar que está ali para perder tempo, para encher linguiça, fazer post à toa. Sabe que tem uma metodologia por trás. E outra coisa que eu busco dentro dos meus colaboradores é que eles entendam a cultura da empresa. A gente tem regra, a gente tem processos e a gente precisa seguir isso. Claro que todo mundo tem liberdade para se expressar, para dar ideias, mas seguindo a metodologia que nós trabalhamos. Ninguém vai fazer do jeito que bem entende. Todo mundo vai seguir a metodologia, vai trabalhar conforme a cultura empresarial. Então, eu vejo hoje os empresários, eles deixam muitos funcionários soltos. Sim. Não tem cultura, não tem alinhamento, não tem uma linha tênue que precisa ser seguido. E acaba que vai deixando e chega num ponto que não tem mais o que fazer. Já se perderam ali no meio. Já. Irreversível. Exato. Agora, Eduardo, infelizmente nosso tempo é muito curto, né? É muito rápido. Queria te agradecer, tá? pela presença, pelos ensinamentos, pelos conhecimentos, mas também queria que você deixasse uma mensagem final, né? Para aquele que está pensando em desistir hoje, né? Que você falou, né? No começo a gente pensa isso. Eu estou com 41 anos, de vez em quando ainda penso em desistir. Então, imagina para quem está começando isso. Sim. Então, qual é a mensagem, qual é a frase, qual é a mensagem que você pode deixar para quem de vez em quando pensa em desistir e que não pode, como você falou? De forma bem direta, se tu não é rico, continua. Pronto, pegou no calo, já resolveu. Se não dá para tu viver de investimento ainda, continua fazendo o teu trabalho honestamente, seja correto em tudo que você faz, não tenta passar por cima de ninguém, seja humilde, independente da posição que você esteja, trate todo mundo igual e continue fazendo o teu sem olhar para o vizinho, porque o mal também da nossa era digital é a comparação. O jardim do outro é sempre melhor do que o meu. O jardim do outro é vai sempre me mais frustrando. verde, exatamente. Então, olha para o teu negócio, cresce o teu negócio sem ficar avisando o negócio de outras pessoas. Isso vai fazer muita diferença no teu resultado. E o sucesso do outro não impede o teu, tem muito espaço no mercado. Maravilha. Então, muito obrigado. Um abraço para o Fabrício. E aí, que bom que você veio com a gente, porque
Com certeza, empreendedor, você aprendeu muito, nós aprendemos muito. Não se esquece, nos siga nas redes sociais, nosso Instagram, Bora Empreender na TV. Participa também com a gente no canal do YouTube. E não se esqueça também, todo sábado às 14h15 nós estamos aqui presentes. É o nosso compromisso com o empreendedorismo brasileiro. Jesus no coração. Até logo. Bora Empreender na TV.